Oi, vamos continuar os nossos termos subordinados ao nome. Vamos agora estudar complemento nominal. Olha para a sua telinha, vê o que tem aí. Oi, Tereza, de novo esse quadrinho, até a gente entender como é que funciona. Então agora nós vamos falar de complemento nominal. Complemento nominal está aqui duas vezes, olha que interessante. Significa que um complemento nominal é um termo subordinado, ele sempre depende de outro. E ele pode ser subordinado a um substantivo, mas ele também pode ser subordinado a um adjetivo ou a um advérbio. Ele é representado por um substantivo, pronome substantivo ou numeral substantivo, e ele pode ser representado por uma oração, que será chamada de oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Vamos lá, devagar e sempre. Veja aqui uma frase que nós vamos analisar. O jovem aprendiz está apto ao trabalho. O jovem aprendiz está apto ao trabalho. Isso aqui é um artigo. Esse jovem é um substantivo. E aprendiz é um adjetivo que está qualificando o jovem. Então, primeiro nós vamos começar daqui, nem continue olhando essa frase para a direita. Pare. Aprendiz é um adjetivo. O que é que um adjetivo pode ser sintaticamente? Em outras palavras, que funções sintáticas podem ser desempenhadas por um adjetivo? Tereza, um adjetivo ou é um adjunto adnominal, se vier junto, nós já sabemos o que isso significa, se vier junto, ou seja, se fizer parte do termo ao qual se subordina, do termo subordinante, ou um adjetivo será um predicativo. Neste caso, como o jovem é o sujeito, será um predicativo do sujeito. Se ele não vier junto, vamos lembrar que o predicativo do sujeito, apesar de ser do sujeito, não pertence ao sujeito, pertence ao predicado. Então, qual é a função aqui deste adjetivo? Qual o sujeito? O jovem aprendiz. Tudo mais está apto ao trabalho é o predicado. Então, são os dois primeiros termos, ou sintagmas. Sintagma também é o nome que se dá a qualquer termo da oração. Então, aqui eu tenho o sujeito, o jovem aprendiz, e o predicado está apto ao trabalho. O núcleo do sujeito é esse substantivo, jovem. Esse artigo é, como sempre, um adjunto adnominal, que nós já temos essa correlação, e ela é sempre esta, todo artigo é um adjunto adnominal. E este adjetivo aprendiz, que está dentro do sujeito, é um adjunto adnominal. É um adjunto adnominal, certo? Porque ele está junto do sujeito, ele faz parte do sujeito. Agora vamos para o outro lado. Está apto ao trabalho. Isso aqui é um verbo de ligação. Nesse predicado eu tenho um verbo de ligação. Então eu já sei que eu tenho um predicado nominal. Consulta aí os seus apontamentos e você vai ver toda vez que eu tenho verbo de ligação eu tenho que ter predicativo do sujeito, certo? E aí o predicado vai ser nominal. O predicativo do sujeito vai ser tudo isso. Apto ao trabalho. Apto é um adjetivo na função de núcleo do predicativo. Núcleo do predicativo é um adjetivo na função de núcleo do predicativo. E aqui eu tenho este termo ao trabalho, cuja função eu quero saber. Qual a função deste termo? Vamos começar de onde, Tereza? Qual é o nosso ponto de partida? O nosso ponto de partida é isso aqui. Você está vendo esse a em ao? Significa que é uma preposição, certo?
Toda vez que aparece uma preposição, eu abordo esta preposição com a seguinte pergunta: veio com quem? Quem te trouxe? E ela vai dizer: eu vim com apto. Apto a quê? Apto ao trabalho. Apto é um adjetivo. Então, eu tenho um termo ao trabalho, vou selecionar mais este termo aqui, que está subordinado a um adjetivo. E aí muda um pouquinho. Vou voltar aqui para a nossa tabela. Se um termo da oração está subordinado a um adjetivo, eu tenho que partir da primeira coluna. Eu sei a natureza do termo subordinante. O termo subordinante, aquele ao qual o outro se subordina, é um adjetivo. Então, eu parti daqui. Quais são as possibilidades de classificação sintática de um termo subordinado a um adjetivo? Ou ele é um complemento nominal, ou ele é uma adjunta adverbial. Lembrando que se for adjunta adverbial, será adjunta adverbial de intensidade ou de modo. Não são todos os adjuntos adverbiais que se subordinam a adjetivos. Bom, então vou voltar para cá, seguindo a nossa lógica. Se um termo está subordinado a um adjetivo, ele só pode ser adjunto adverbial ou complemento nominal. Eu tenho um termo e sei que ele é um adjetivo. Então, ele só pode ser adjunto adnominal ou predicativo. E eu já sei reconhecer, um está junto, o outro não. Um está dentro, o outro não. Mas se um termo da oração estiver subordinado a um adjetivo, ou seja, ele não é um adjetivo, ele se subordina a um adjetivo, como ao trabalho, que está subordinado a apto, quer dizer que ele só pode ser um adjunto adverbial ou um complemento nominal. E aqui ele é o quê, Tereza? Ele é um complemento nominal. Por quê, Tereza? Porque além de estar subordinado a um adjetivo, este termo está preposicionado. Mas eu vou voltar à tabela porque eu quero que você entenda um procedimento, porque aí você fica com autonomia para estudar. Para a nossa área de trabalho, você vai redobrar sua atenção para você entender este nosso procedimento de estudo. Quando eu sei a classe morfológica de um termo e quero atribuir a ele uma função sintática, eu parto da segunda coluna. Eu sei a classe gramatical e quero saber a função. Eu parto da segunda coluna, não, eu parto da terceira coluna. Eu quero saber, eu sei a classe gramatical e eu quero saber a função. Eu parto da terceira coluna. Às vezes você dá sorte. Por exemplo, o artigo só apareceu aqui uma vez. Então, tá vendo? Se você olhar essa terceira coluna todinha, você só vai ver artigo aqui uma vez. Então, todo artigo só pode ser adjunto adnominal. Eu sei a classe gramatical e quero saber a função sintática. Parto da terceira coluna e vou para a segunda. Artigo é fácil, porque artigo só pode ser adjunto adnominal. Quer ver outro que é fácil? Advérbio é fácil, porque advérbio só pode ser adjunto adverbial. E se eu souber qual é o termo subordinante, Tereza? Eu não sei qual é a classe, mas eu sei que a palavra está subordinada a um adjetivo. Bom, então você parte da primeira coluna e vai para a segunda. A segunda coluna normalmente é o nosso ponto de chegada, porque a segunda coluna é a coluna que diz qual é a função sintática de um termo. Eu posso chegar à função sintática de um termo pela sua classe gramatical, eu parto da terceira coluna, vou para a segunda, ou eu posso saber a função sintática de um termo partindo do seu termo subordinante. Qual é o termo ao qual ele se subordina? Então, aqui eu fiz isso. Primeira palavra, eu sei que ela é um adjetivo. Parto, então, da segunda coluna. O que é que um adjetivo pode ser?
Adjetivo apareceu aqui 2 vezes, então adjetivo ou é adjunto adnominal ou é predicativo. E aí a gente já sabe a diferença. Neste segundo termo que estava aqui em destaque, eu sei qual é o termo subordinante. Ah, então eu tenho um termo, não sei qual é a classe dele, não me interessa, que está subordinado a um adjetivo. Volto para a coluna. Então eu sei qual é a natureza do termo subordinante. Termo subordinante é um adjetivo. Então termo subordinado só pode ser complemento nominal ou adjunto adverbial. Preste atenção, vamos fazer um acordo. Tem de consultar, já falei para imprimir e para plastificar. O objetivo é saber a função sintática de um termo. Posso saber essa função sintática partindo da classe de palavra, às vezes é mais fácil, mas posso saber essa função sintática partindo da natureza do termo subordinante. Se eu sei a classe de palavra, eu saio da terceira coluna e volto para a segunda. Se eu sei qual é o termo subordinante, eu parto da primeira coluna e aí faço a análise e vou para a segunda. Vou fazer aqui de novo. Vou fazer aqui bem explicadinho. O deputado votou favoravelmente ao projeto. Aqui eu tenho o sujeito, o deputado, votou favoravelmente ao projeto, é o predicado. Dentro deste predicado, eu tenho um verbo transitivo aqui indireto. Eu não sei o que ele votou, eu sei como ele votou. Favoravelmente é um advérbio. Se é um advérbio, então é um adjunto adverbial. Advérbio para a morfologia. Adjunto adverbial para a sintaxe. Vamos voltar à nossa tabela? Eu sei que o termo é um advérbio. Eu sei que um termo é um advérbio. Parto, então, da terceira coluna, que é a coluna da classe morfológica. Todo advérbio é o quê? Um adjunto adverbial. Então, ok. Mas eu tenho aqui um outro termo cuja função eu quero saber. Vai que o seu examinador quer saber isso. Qual é a função sintática de ao projeto? Por onde eu começo, Tereza? Sempre, no caso de o termo estar preposicionado como este aqui, né? Este a é uma preposição, perguntando a esta preposição com quem você veio. E ela vai dizer assim, eu vim com favoravelmente, né? Votou favoravelmente. Favoravelmente a quê? Não é que ele votou o projeto. Ele votou favoravelmente ao projeto. Olha, o verbo votar aqui é intransitivo. Eu não sei o que ele votou, eu sei como. É um adjunto adverbial de modo. Isso aqui é um adjunto adverbial de modo, subordinado ao verbo, favoravelmente. E ao projeto é um termo subordinado a um advérbio. Então, volte aqui comigo. Eu sei, então, a natureza do termo subordinante. Se um termo está subordinado a um advérbio, o que ele pode ser? Complemento nominal ou adjunto adverbial. Não pode ser mais nada. Um advérbio só pode ser adjunto adverbial. Mas um termo subordinado a um advérbio pode ser complemento nominal ou adjunto adverbial. E aqui, Tereza, ao projeto é um termo subordinado a um advérbio. Significa que ele pode ser adjunto adverbial e complemento nominal. E o que ele é? Complemento nominal. Porque os adjuntos adverbiais subordinados aos advérbios são os adjuntos adverbiais de intensidade ou de modo. E aqui o projeto não está indicando nem intensidade nem modo. Vamos aqui, vamos abstrair. Vamos abstrair, porque aí nós resolvemos qualquer questão. Qual a função sintática de um termo X? Botei X aqui porque é uma incógnita. O seu examinador diz na frase, qual a função sintática do termo, né? Qualquer coisa que ele diga. E aí o seu raciocínio vai ser assim. Eu sei que este termo X
passador, está passando sozinho, eu sei que esse termo X é um adjetivo. Eu tenho um termo predicativo está fora. Pode ser predicativo do sujeito ou pode ser predicativo do objeto. Nem sempre o predicativo é do sujeito. Já vimos sobre predicativo. E eu tenho um X que se subordina a um adjetivo. O que ele pode ser? Adjunto adverbial ou complemento nominal. Então, abstraia qual é a função sintática de um termo, qualquer que ele seja, mas ele pertence à classe dos adjetivos. Subordina a um adjetivo, não é que seja um adjetivo. Então pode ser adjunto adverbial ou complemento nominal. Vou fazer aqui as questões com vocês. Os políticos são, muitas vezes, responsáveis por diversas mazelas sociais. O termo por diversas mazelas sociais complementa o sentido do vocábulo responsáveis. Então, isso aqui, ele está dizendo a função sintática desse termo. Esse é o nosso X. Qual a função sintática do termo X? Que termo? Aqui, este aqui. Por diversas mazelas sociais. Qual é o meu ponto de partida? Ele está preposicionado. Se ele está preposicionado, a pergunta que eu faço é: qual foi o termo que pediu essa preposição? Responsáveis. Quem é responsável por alguma coisa. Então, eu sei a natureza do termo subordinante. Responsáveis é um adjetivo que qualifica, por sua vez, políticos, que aqui é um substantivo. Quais são as possibilidades sintáticas de um termo que se subordina a um adjetivo, que é este aqui? Ou ele é um complemento nominal, ou ele é um adjunto adverbial. Tabelinha na mão. Termo subordinado adjetivo será complemento nominal ou adjunto adverbial. Mas, além de estar subordinado a adjetivo, ele está preposicionado. Então eu sei que ele é um complemento nominal. Termo subordinado a adjetivo e preposicionado só pode ser complemento nominal. Termo vou falar devagarzinho para você anotar aí nas suas anotações. Termo subordinado a adjetivo pode ser complemento nominal ou adjunto adverbial. Pause. Termo subordinado a adjetivo e preposicionado, como este aqui, só pode ser complemento nominal. Em regra, os adjuntos adverbiais que se subordinam a adjetivos não vêm preposicionados. Então, volte, escute novamente, escreva nas suas anotações e use como protocolo. Termo subordinado a adjetivo, sintaticamente, pode ser complemento nominal ou adjunto adverbial. Termo subordinado a adjetivo e preposicionado só pode ser complemento nominal, que é o caso aqui. É um checklist. É um termo subordinado a um adjetivo? Sim. Está preposicionado? Sim. Então, ele é um complemento nominal. Botei aqui errado, mas está certo. Certíssimo. E preste atenção, quando o seu examinador diz que um termo complementa o sentido de um vocábulo, ele está dizendo
usando a nomenclatura da sintaxe. Ele está dizendo que esse termo é um complemento, tá? Uma nomenclatura da sintaxe, não é uma nomenclatura leiga, não. Veja aqui a 2. A natureza é capaz de produzir materiais preciosos como o ouro e o cobre, condutor de energia elétrica. A oração de produzir materiais preciosos exerce a função de complemento nominal. Vamos lá, qual é o meu raciocínio? Está preposicionado, eu tenho que ver o termo subordinante. Qual é o termo subordinante? Capaz. A natureza é o sujeito. Capaz é um atributo da natureza. Então, capaz é um adjetivo. Termo subordinado a adjetivo, que é este aqui, o que o examinador está me dando. Não tem questão fácil, não. O examinador está me dando este termo aí, ele está me dando este termo de produzir materiais preciosos. E ele está me dizendo que este termo é um complemento nominal. Termo subordinado a um adjetivo pode ser complemento nominal ou adjunto adverbial. Mas, além de estar subordinado a um adjetivo, ele está preposicionado. Então termo subordinado a adjetivo e preposicionado só pode ser complemento nominal. É uma oração, Tereza. Opa, é mesmo. É uma oração porque tem verbo. Subordinada porque depende de outra. Substantiva porque na prática pode ser substituída por isso. A natureza é capaz disso. Completiva nominal. Completiva nominal porque a função sintática que ela exerce é a função de complemento nominal. Certo? Então o item está certinho. É um mantra, olhe para mim, é um mantra. Termo subordinado a adjetivo pode ser, sintaticamente, complemento nominal ou adjunto adverbial, mas, se além de estar subordinado a um adjetivo, o termo estiver preposicionado, ele só pode ser complemento nominal. Só que agora a gente vai ver uma coisa que é mais difícil, que é o complemento nominal que está subordinado a um substantivo. Porque complemento nominal pode se subordinar a 3 classes de palavras: substantivo, adjetivo ou advérbio. Quando ele está subordinado ao adjetivo e ao advérbio é fácil, porque o mantra é o mesmo. Termo subordinado a adjetivo ou a advérbio pode ser complemento nominal ou adjunto adverbial, de intensidade ou modo. Termo subordinado a adjetivo ou a advérbio e preposicionado só pode ser complemento nominal. Pause e escreva. E volte. Voltou. Complemento nominal subordinado ao substantivo. Agora sim é que nós vamos ver como é que nós vamos classificar um termo como um complemento nominal se ele estiver subordinado a substantivo. Complemento nominal pode estar subordinado a adjetivo, a gente já viu, fácil. Pode estar subordinado a advérbio, se estiver preposicionado, será complemento nominal. Mas pode estar subordinado a substantivo. Mas subordinado a substantivo pode ter muita coisa, né? Complemento nominal, aposto, predicativo. Então vamos comigo aqui fazer uma sequência. Necessito de ajuda. Qual a função de ajuda? Está subordinada a um verbo. Necessito de quê? Objeto indireto. Tenho necessidade de ajuda. O verbo é aqui, ó. O verbo é esse. Tenho o quê? Verbo transitivo direto. Necessidade de ajuda é o objeto direto. De ajuda é o objeto indireto, né, Tereza? Não. Objeto indireto se subordina a verbo. E esse de ajuda está subordinado a um substantivo. Não pode ser objeto indireto, mas parece. Parece porque é um termo de natureza complementar, mas ele é um complemento nominal. Revisei o livro. Revisei o quê? O livro. Revisar é verbo.
verbo transitivo direto, e o livro é objeto direto. A revisão do livro foi feita por mim. Qual é a função do livro? Está subordinado à revisão. Revisão não é verbo, não. Revisão é um substantivo. Termo subordinado a substantivo pode ser o quê? Consulta aí na sua tabela que está plastificada. Quando um termo se subordina a um substantivo, para a sintaxe, ele será um adjunto adnominal, ou um predicativo, ou um complemento nominal, ou um aposto. Ele não pode ser mais nada. E o que ele é aqui, Tereza? Um complemento nominal. Um complemento nominal. Tereza, vamos fazer um quadrinho? Vamos? Mais um, né? Para o seu material. Vou fazer um quadrinho diferenciando o complemento nominal e o adjunto adnominal. Veja, eu vou partir aqui de uma frase. O apoio do partido à reforma foi essencial ao governo. Sujeito, o apoio do partido à reforma. Predicado, foi essencial ao governo. Núcleo do sujeito, apoio. Apoio é o núcleo do sujeito. Qual é a função deste o? Adjunto adnominal, que é sempre a função dos artigos. Esse apoio é o núcleo deste grande termo que é o sujeito. Qual é a função sintática do partido e a reforma? Já vou voltar. Qual é a função de ao governo? Esse é mais fácil. Ao governo não está subordinado a essencial? Essencial não é um adjetivo? Quando um termo está subordinado a um adjetivo e está preposicionado, o que ele é? Complemento nominal. Vou voltar para esses dois aqui. Do partido está subordinado a apoio. A reforma está subordinada a apoio. Do partido e a reforma. Do partido é um adjunto adnominal, você já vai ver por quê. E a reforma é um complemento nominal. Por quê, Tereza? Olha só. Apoio é um substantivo abstrato. Substantivo abstrato é uma ação, é um nome que se dá a uma ação, né? Eu estou nomeando a ação por meio de um substantivo, a ação de apoiar. O adjunto adnominal indica o agente do apoio. O partido apoiou a reforma. E o complemento nominal indica o alvo do apoio. Então, olha só, adjunto adnominal e complemento nominal. Adjunto adnominal tem função adjetiva, o complemento nominal não tem função adjetiva. Adjunto adnominal subordina-se a substantivo. Ponto. Mais nada. Adjunto adnominal se subordina a substantivo. Complemento nominal subordina-se a substantivo desde que seja abstrato, a adjetivo ou a advérbio. O adjunto adnominal pode vir preposicionado, porque ele pode ser uma locução adjetiva e uma locução adjetiva é sempre preposicionada. O complemento nominal exige sempre preposição, não é que pode ser, ele é preposicionado. O adjunto adnominal, que foi esta última regrinha aqui que eu usei para diferenciar esses dois termos aqui. Quando se subordina a substantivo abstrato, o adjunto adnominal indica o agente da ação. Quando se subordina a substantivo abstrato, o complemento nominal indica o alvo da ação. Parece o objeto do verbo, mas não é verbo aqui, né? Então, olha, de outra maneira de a gente entender isso. O adjunto adnominal equivaleria ao sujeito do verbo.
E o complemento nominal, que indica o alvo, equivaleria ao objeto do verbo. Porque aqui em cima, se é complemento nominal ou adjunta de nominal, eu não tenho verbo não, eu tenho substantivo. Vamos transformar apoio em verbo apoiar? Aí eu diria o apoio do partido à reforma. Eu diria o partido apoiou a reforma. Se não fosse o substantivo apoio, se fosse o verbo apoiar, o partido seria o sujeito, agente, aquele que age. E a reforma seria o complemento verbal, o objeto direto, aquele que é o alvo. Então, é mais ou menos essa lógica que a gente vai usar para diferenciar o complemento nominal e o adjunto adnominal. É uma tabela. Adjunto adnominal só pode se subordinar a substantivo. Complemento nominal pode se subordinar a substantivo, a adjetivo ou a advérbio. Adjunto adnominal pode vir preposicionado, olha, isso aqui veio. O complemento nominal vem sempre. Se o termo subordinante for um substantivo abstrato, o adjunto adnominal indica o agente da ação. O partido apoiou corresponderia ao sujeito do verbo, o partido apoiou. E o complemento nominal, se estiver subordinado a substantivo abstrato, indica o alvo, corresponderia ao objeto do verbo. Parou? Parou um pouco. Vamos respirar. Muita coisa para internalizar. Muita tabela para imprimir. Faz isso. Daqui a pouco eu volto.